levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou.
possa orar uns pelos outros, que possamos a cada dia exercer essa oração uns pelos outros. Também orar pela saúde da família do pastor Davi Martins, orar pelo irmão Elias e Raquel Santos, orar pela saúde da irmã do diácono Gessé, também pela saúde da irmã Lucicleide. Graças a Deus ela está bem melhor, mas ainda está precisando das nossas orações. Também orar pela saúde da irmã Miriam Ribeiro, que está se recuperando. Neste momento nós vamos passar a palavra ao diácono, o Anderson. Ele vai trazer a mensagem que Deus colocou no seu coração. Bom estarmos aqui louvando a Deus, né? Podendo exaltar o seu santo nome. Convido a igreja a se colocar de pé, abrirem as suas Bíblias. No livro tem aí Salmos, capítulo de número 120, versículo de número 2. Salmos 120, versículo de número 2. Salmos, capítulo 120, versículo de número 2, que diz o seguinte: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Poder sentar. Nós vamos conversar nessa noite um pouco sobre algo que tem destruído a vida do ser humano e da humanidade, e também de muitos cristãos ao longo de todos os tempos. Tipos de mentiras. Salmos deixa bem claro quando o salmista pede para que o Senhor o livre dos lábios mentirosos e também dos enganadores. Por mais dura que seja uma verdade, por mais que ela vai doer, que ela vá lhe fazer sofrer, ou fazer alguém se ressentir um pouco, ela sempre será o melhor caminho. E por mais bela que seja uma mentira, um dia ela será revelada e será decepcionante, triste, podendo levar até o homem ruim. Jesus disse lá em João capítulo 8 que o diabo é o pai da mentira, e que como filhos de Deus nós não podemos andar mentindo. O homem não pode andar em mentira, mas andar no caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Então o que nós devemos fazer é lutar contra a mentira e contra todo tipo de mentira. E é por isso que o nosso tema de hoje é tipos de mentiras. Aquelas disfarçadas, aquelas descaradas, aquelas que tentam nos enganar, nos fazer de bobo. E a melhor forma de detectar uma mentira é com o tempo e principalmente com a palavra de Deus. Quais são esses tipos de mentiras? Eu fiz uma enumeração de 5 para a gente conversar nessa noite. A primeira delas é o engano. Mentir, e é esse dolo proposital. Seria como fazer alguém de bobo, fazer alguém de palhaço, no mais rasgado. Aquela pessoa que gosta, sabe de quê? Verdadeiramente trapacear. Esse é um enganador. E infelizmente existem pessoas que sentem prazer nesse ato de enganar, de ver o outro sendo feito de trouxa. Tem pessoas que conseguem ter prazer nisso. Contudo,
Portanto, nós não devemos, como filhos de Deus, como os cristãos, participar dessas enganações nem de brincadeira. O crente não pode participar, o cristão não pode, nem brincando, tratar dessas enganações. Um forte exemplo de engano que foi citado na Bíblia foi exatamente a balança enganosa, que está lá em Provérbios capítulo 11, versículo de número 1, que diz assim, ó: a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Sabe o que é a balança enganosa? Acho que os mais antigos aqui, os mais novos nem tanto. Você lembra daquelas balanças Filizola? E quando você ia lá comprar a carne, você pesava e dizia, tem 1 quilo. Quando você chegava em casa, nem em casa, no meio do caminho, aqui não tem 1 quilo não, aqui tem 800 gramas. Isso acontecia muito no passado. Sabe essas balançazinhas que quando o rapaz passa com o carro de mão na rua, vendendo a macaxeira, aquela pequenininha, que ele pesa ali e diz, 1 quilo de macaxeira, aí você diz, quando pega, e essa balança aí enferrujada. Alguns agiam por querer dessa forma. Há pessoas que tinham a malícia de fazer com que a balança nos enganasse. Pessoas enganadoras, que nos acham que somos bestas, que somos trouxas, que somos bobos. E isso é abominável ao Senhor. A própria palavra de Deus diz que nós temos que ter cuidado com essa parte de enganação, porque até o nosso coração pode ser enganoso. A palavra diz em Jeremias capítulo 7, 17, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Que é o nosso coração pode nos enganar. Os sentimentos que achamos que ele está reagindo naquele momento pode não ser o que achamos que é. Nos últimos tempos, o que temos visto são muitos enganadores que têm saído pelo mundo, pregando de forma enganosa, confundindo a cabeça de muitas pessoas. Isso está sendo disseminado, porque essa estratégia é de Satanás. O engano é a especialidade do anticristo, e Apocalipse nos mostra isso, que ele virá como pacificador. Quando tudo parecer que é paz, até muitos dos nossos poderão ser enganados. É a principal artimanha de Satanás, enganar. Não faça parte desse engano. Não comungue com enganação. O próprio Satanás se disfarça para enganar as pessoas. Lá em 2 Coríntios capítulo 11 nos mostra isso. Não aceite engano na sua vida, repreenda. A segunda mentira, além da enganação, é a sofisma. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Mas aí o que é sofisma? Uma palavra tão diferente. Sofisma é uma mentira tão bem contada, que parece até uma verdade. Sabe o que é sofisma? O guia eleitoral. São tantas mentiras tão bem contadas que muitas vezes nós acreditamos. No tempo clássico dos filósofos, dos gregos, havia uma corrente filosófica chamada de sofistas. E esses oradores, essas pessoas, esses sofistas, eles eram pagos, contratados, exatamente para dissertar a respeito do que aqueles homens queriam, para impregnar na cabeça dos seres humanos, dos homens, as suas mentiras. As mentiras que eles queriam que virassem verdade.
É aquela história que talvez você também já tenha escutado. Uma mentira contada várias vezes se torna uma? Se torna uma? Não, é uma mentira. O mundo quer que pensemos assim, mas uma mentira contada várias vezes se torna um pecado cometido várias vezes. E nós não podemos nos deixar enganar, assim como os sofistas faziam. O exemplo de sofismas, para que a gente não fique nesse campo político que é muito complicado, nós podemos levar, sabe para que caminho? Do marketing que nós vivemos, de vendas no dia a dia, na televisão, no rádio, na internet. Quer um exemplo claro de sofisma? O Papai Noel, o coelhinho da Páscoa. Todos nós sabemos que não existe, é uma mentira contada há séculos. Mas mesmo assim, muitas vezes somos levados por essa mentira contada pelo comércio. Como cristãos, nós precisamos buscar ter a mente de Cristo e transformar pela renovação da nossa mente. O apóstolo Paulo, ele sabia refutar a filosofia e alertou claramente para que nós pudéssemos ter cuidado, que ninguém viesse enredar com a sua filosofia as vãs sutilezas em nossas cabeças. Por isso Paulo deixou bem claro que os sofismas devem ser anulados em nossas vidas. Os sofismas devem ser anulados, e dessa forma nós fomos libertos. Através da sua anulação, ficamos libertos através de Jesus Cristo, da sua palavra, das enganações, dos sofismas que são contados todos os dias, na televisão, no rádio, no dia a dia, num contato com outra pessoa. Outra mentira que tem destruído a vida de homens, que tem destruído a vida de cristãos, é exatamente a falsidade. Salmos capítulo 12, versículo 2 diz assim: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. A falsidade ou o fingimento é a mesma coisa. É uma das mentiras que mais ferem as pessoas. Pois os mentirosos usam a falsidade como uma máscara. Põe uma máscara em sua frente, se proporciona como outra pessoa, mas é totalmente diferente, só para enganar a quem ele quer. Sabe quem fez isso lá atrás? Foram os gibeonitas, que enganaram o povo de Deus. Usaram a estratégia e se fingiram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus animais, os jumentos, os bois, e também levaram odres velhos para enganar o povo do Senhor. E nos tempos atuais quase tudo parece que é assim, tudo pirateado. Você vai comprar uma coisa, é pirata. Você vai comprar um microfone quase igual a esse, mas quando você vê, é pirata. E parece que nós estamos aceitando essas coisas naturalmente nas nossas vidas. Estamos nos acostumando com as coisas falsas. Sabe o que é isso? Demonstração de inversão de valores. Na vida cristã é preciso aprender o que Jesus nos deixou, o que está lá em Efésios, falar a verdade. Mas nós devemos falar a verdade em amor, mas também não podemos deixar de falar, pois nós não devemos de forma alguma ofender o nosso próximo, mas também não podemos deixar ele cometendo o mesmo erro, embora que naquele momento possa magoar, ele possa achar ruim, mas nós precisamos falar a verdade, para que possamos ajudar o nosso irmão. Não podemos ser falsos. A palavra de Deus, ela diz assim, lá em Provérbios capítulo 4, 24: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. A sabedoria que vem de Deus
não tem fingimento. O Senhor não se agrada de nenhum tipo de fraude ou falsidade. É preciso que evitemos todo tipo de fingimento e todo tipo de falsidade na nossa vida. E a ilusão também é outra mentira que tem entrado muitas vezes no meio cristão e tem entrado na vista dos homens. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. As ilusões, fantasias ou fábulas são tipos de mentiras que se tornam cada vez mais presentes e populares na vida das pessoas. Filmes de ficção científica, todos sabem que não é verdade, mas atraem milhares de pessoas. Semana passada, eu estive no cinema com a minha família, a Aline estava com a gente. Não adianta cochilar não, Felipe, olhando. Eu sei que você pegou o sol trabalhando pesado hoje. Mas presta atenção na palavra de Deus. E nós estávamos assistindo um filme no cinema, Velozes e Furiosos 10. E quando o cara pulou do helicóptero com o carro e caiu na estrada e o carro dele não explodiu, o cinema, nós ficamos iludidos com algo que sabemos que é mentira. Meu Deus! Quanto mais mentirosa e absurda é a fábula, parece que a gente se fixa mais ainda. Parece que a realidade da vida da gente, parece que a realidade da nossa história está tão difícil que nós preferimos nos pegar ao que é surreal, ao que sabemos que não é verdadeiro. A palavra de Deus nos diz para não deixar que nossos olhos sejam levados pelas fantasias, lá em Salmo 73, capítulo 7. Mágicas, outros tipos de espetáculos que são baseados em coisas, de ilusões, também são formas de mentir e enganar o outro. As fábulas, por exemplo, são histórias onde seres irracionais são protagonistas. Shrek, um animal do lago. A mulher dele era uma ser humana que se torna outro monstro do lago. E a gente fica, Shrek. Mas é sério, pode sorrir. Mas o que estamos falando é que muitas vezes nós somos levados por coisas que, meu Deus, a gente sabe que é impossível. E vamos, muitas vezes, sendo enganados. E tudo isso é um alerta, para que não sejamos enganados pelo nosso inimigo, que é Satanás. Não perca tempo com fábulas, com ilusões. Ocupe sua mente com o que é verdadeiro, e a verdade é a palavra do Senhor. Quinta e última mentira: a omissão. Essa é pesada. Quem nunca omitiu algo? Marcos capítulo 4, versículo 22. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. Se está oculto, será manifesto. Não ficará oculto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. A omissão acontece quando uma pessoa conta a verdade e, portanto, é uma forma de engano, falsidade e ilusão, o que não pode ter outro nome senão o quê? Mentira. Omissão é mentira. As atitudes omissas são mais mentirosas muitas vezes do que até mesmo o que falamos. Sou eu que estou dizendo não, viu? Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E se dizer a verdade é o bem, se eu não faço, se eu omito, eu estou pecando.
Omitir a verdade é o mesmo, sabe que o quê? Omitir em silêncio. Mentir em silêncio. Omitir não, mentir em silêncio. Omitir a verdade é o mesmo que mentir em silêncio. E desde o início da humanidade, a humanidade aprendeu a se omitir. Quando aconteceu o primeiro pecado, lá no paraíso, a reação do homem e da mulher foram o quê? Se esconder. Pensando que iriam omitir a verdade de Deus? Jamais. E foi neste momento que o ser humano começou a trilhar, sabe o que, rapaz? O caminho do pecado. Foi ali que a humanidade começou a se desinvestir pelo pecado, sendo iludido pelas mentiras de Satanás. Jesus repreendeu aquela história lá dos fariseus, viviam de aparência religiosa, detalhistas, acusatórios, que eu sou isso, meu irmão é aquilo. E Jesus foi lá, repreendeu. E muitas pessoas vivem enganados pela religiosidade. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 12: porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Quem pensa que pode omitir algo de errado para sempre, está simplesmente enganando a si mesmo. Deus sabe tudo o que acontece conosco e não se agrada. Ele sabe de tudo e não se agrada quando pensamos que podemos omitir algo de alguém. Mas nunca conseguiremos. Podemos até para alguém por um tempo omitir, mas para Deus nunca conseguiremos omitir algo, porque Ele sabe todas as coisas. Quanto antes a verdade aparece, é melhor. A palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 28, versículo de número 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessas e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Por isso, o cristão que confessa seus pecados a Deus, buscando a sua misericórdia, ele busca viver na verdade e ele prosperará. Eu não estou falando de prosperar, de ter carro, dinheiro, casa. Eu estou falando de prosperar espiritualmente, encaminhar rumo a Jesus Cristo para a salvação. Não omita a verdade de ninguém. Fala sempre a verdade, porque Deus sabe todas as verdades. Não aceite nenhum tipo de mentiras em sua vida. A verdade sempre será o que agradará o coração do Senhor. Concluindo, amados, Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, a tua palavra o que? Sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno, não vem de Deus, vem do nosso inimigo, vem de Satanás. Por isso que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Se alguém vai gostar, se vai doer, se naquele momento poderá ferir, tente dizer da melhor forma possível para que a dor seja menor, mas sempre fale a verdade. A mentira é algo que aborrece profundamente a Deus. Por isso a palavra de Deus deixa claro em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8: todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. É pesado, né? Todos os mentirosos vão para o lago que arde, que tem fogo e tem enxofre. Então devemos voltar para a verdade e combater todo tipo de mentira com a verdade da palavra de Deus. Não é com a nossa verdade, mas é com a palavra do Senhor. Ninguém gosta de ser enganado.
E precisamos fazer a oração do salmista, Salmo 120, capítulo 2, pedindo a proteção para nossas vidas e também para não cometermos na nossa caminhada, na nossa jornada, esse tipo de erro. Deus é a verdade e Ele não aceita nenhum tipo de mentira. Seja verdadeiro em tudo. E a verdade te diz nessa noite: e se você quer sair de um caminho de enganação, se você quer sair de um caminho de fábulas, se você quer sair de um caminho de sofistas, se você quer viver uma verdade que salva, porque só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o momento pode ser esse. Talvez Deus tenha te trazido para cá hoje com o intuito de que você conhecesse a sua verdade e largasse todo o caminho da mentira, para que você tenha vida e vida em abundância através de Jesus Cristo. Por aí, muitos dizem que há um só Deus. Para mim, para você, o nosso Deus é o mesmo, porque servimos o Deus da salvação, que é Jesus Cristo. Mas lá fora Satanás quer que haja vários tipos de formas de amar, de servir, de adorar. Mas a verdadeira adoração é viver uma vida em verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Que Deus pois nos abençoe. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, você pode levantar uma das suas mãos, ou até mesmo no final do culto procurar o pastor Manuel, procurar o irmão, o diácono, e dizer: nesta noite eu aceitei Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Mas se você quiser confessar agora perante toda a igreja, Deus diz: vem e mostra a verdade que eu transformei a tua vida a partir de agora. Que Deus pois nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra. Amém. Louvado seja Deus. Vem aqui à frente, amado. Alguém acompanha o irmão até aqui à frente. Uma alma se converte para Cristo. Jesus Cristo trouxe salvação. O Espírito Santo de Deus converteu mais um irmão para a nossa congregação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido o pastor Manuel a partir de agora. Nosso irmão já possa dizer assim: Timar. Deus seja louvado, seja bem-vindo a essa família, Timar. Pastor Manuel. A família também quer vir aqui. A esposa, a sua filha. Vem para cá fazer companhia. Vem aí, está chamando a senhora também. Nanda também, irmã Nanda. Venha para cá. A família se alegra nessa noite. Igreja, vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por mais uma vida, conhecer a verdade que é Jesus Cristo, e é nossa alegria, nosso amigo. Há muito tempo que nós conhecemos e sempre tinha demonstrado um respeito pelo Evangelho, e agora foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor e confessa diante de todos nós que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e vai agora adiante moldar sua vida na palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos alegres, Senhor, estamos agradecidos porque tu tocaste em nosso amigo Timar. Obrigado, Senhor, por ele chegar ao conhecimento da verdade através da pregação do Evangelho. E te peço, Senhor, que abençoe também sua família, toda a sua família, para que, Senhor, todos estejam ligados em Ti e nesta igreja trabalhando para o engrandecimento do Teu reino. Amém.
Deus abençoe, Senhor, leva em paz essa família para seus lares e fazer com que eles sejam firmes, permanentes, assistentes e assíduos na tua casa, para que possam aprender mais e mais e estruturar a sua vida no Evangelho, na verdade e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tudo isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a Deus, né, por esta mensagem tão linda que foi trazida pelo diácono Anderson, e cada dia possamos viver esta palavra. Ela é viva e eficaz e é penetrante na vida de cada um de nós. Nesse momento passamos a palavra ao pastor Manuel Antônio. Ele vai celebrar a Santa Ceia. Nós, nessa hora, queremos convidar os diáconos para comporem a mesa do Senhor para a realização da ceia. A ceia do Senhor é um momento de reflexão, é um momento de análise espiritual e é um momento em que nós confessamos que cremos que Cristo morreu por nós, confessamos também que vivemos em união, confessamos também que Cristo ressuscitou por nós. E também nós cremos que ressuscitaremos com Ele. A ceia do Senhor ocorreu no final do ministério de Cristo, quando Jesus estava prestes a ser entregue às autoridades, a ser maltratado e crucificado. Nesse momento, o Senhor reuniu aqueles discípulos que estavam mais próximos dele, que eram os apóstolos, e Jesus começou a falar sobre, já tinha falado antes sobre esse momento, mas Jesus queria viver um momento solene, um momento de confissão, um momento de entrega, e esse foi o momento da comunhão, o momento da ceia do Senhor, que deve se repetir em todas as ocasiões em que ela é realizada. Jesus Cristo disse aos discípulos que gostaria muito de comer pão com eles, mas aquela seria a última oportunidade na terra, mas Jesus disse que eles iriam comer pão com ele no reino de Deus. Isso é muito importante para nós que cremos na palavra do Senhor. Nós vamos comer sim pão no reino de Deus. O Senhor sentará na mesa e nós estaremos sentados com eles. Depois de ouvirmos a sua expressão, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. A comunhão é uma afirmação de que nós esperamos isso. A comunhão é uma convicção de que na terra tudo passará, mas tudo será eterno no reino de Deus. O Senhor Jesus reuniu os discípulos em uma casa emprestada. Ele partiu o pão, deu aos discípulos, partiu, colocou o vinho no cálice, deu aos discípulos e falou das
seriedade do simbolismo daquele ato. Pão representava o corpo que seria partido em prol dos discípulos e da humanidade, e o vinho, o sangue que seria vertido na cruz. Lá no alto do caveira, na cruz descia o fio de sangue até a terra que embebeu o sangue de Cristo não foi à toa, porque aquele sangue fez com que todos os corpos que crescem vencessem também a terra, não ficasse sobre a terra, mas ressuscitasse pela fé. Então, nesse momento, nós estamos fazendo um simbolismo do que Cristo fez. Ele chamou os discípulos e disse aos discípulos uma coisa que eles não entenderam. Jesus disse aos discípulos: não me escolhi a todos vós. E como ouvimos a mensagem, Jesus Cristo sempre usou a verdade, e a verdade taxativa. Ele disse: não escolhi a todos vós, um de vós é o diabo. E ele falava a respeito de Judas. Nesse momento, a ceia gerou um momento de indagação. Um perguntava: sou eu, Senhor? Outro: sou eu, Senhor? E alguém dizia assim: quem é entre nós que é o diabo? Mas o Senhor também taxativamente mostrou. Agora que nós não estamos prontos para vermos e capacitados para vermos as ações de Deus. O Senhor disse: aquele que eu der um pedaço de pão molhado é este. E molhou o pão no vinho e deu a Judas. Ainda disse mais a Judas: o que tens a fazer, faze logo. E Judas saiu, e os discípulos, os demais discípulos não notaram. É muito bom nós estarmos atentos à palavra de Jesus Cristo, porque nós vamos detectar sempre a mentira, o traidor, o enganador e aquele que não tem nada a ver com o reino de Deus. E a ceia mostra isso, a comunhão com o Senhor mostra isso. E é bom, é necessário que nós tenhamos essa comunhão. E não poderemos ter comunhão com Deus se não estivermos com o nosso próximo. A base do cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Um desses elos quebrado, não há comunhão. Mas nós vamos cear e vamos orar pela união e a comunhão vivida pela nossa igreja. Vamos distribuir o primeiro elemento enquanto ouvimos uma música.
depois de nós comermos o pão, a nossa diaconisa Eugênia Pessoa irá orar pela união da nossa igreja, para que possamos viver sempre em união dentro desta comunhão cristã. E o Senhor tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Comamos e oramos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento que estamos aqui, Senhor, a Santa Ceia, celebrando, Pai, lembrando da morte de cruz, que tu deixaste ali, Senhor, nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades, e nos deste salvação, Senhor, e vida em abundância. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta vida. Somos gratos a Ti, Senhor, pela comunhão da Tua igreja, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque a cada dia, Senhor, Tu nos ensinas, Senhor, a ser, Senhor, melhores uns para com os outros. Ó Senhor, nosso Deus, a Tua palavra diz, Senhor, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pela esta união, Senhor, nós estamos agradecidos a Ti, Senhor, que a cada dia possamos, Senhor, ser mais unidos uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Nós vamos ouvir mais uma música enquanto vamos distribuir o segundo elemento. Assim nós estamos concluindo o culto de louvor e adoração ao Senhor nesta noite. Vamos ficar de pé e concluir o culto com a bênção apostólica. Que Deus conceda uma semana de paz, alegria, amor e sucesso espiritual, primeiramente, e também sucesso na vida secular, a todos que estão presentes nesta casa. Oremos. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça salvífica e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as divinas consolações do Santo Espírito de Deus esteja caindo sobre todas as vidas presentes nesta casa, sobre todo o Israel de Deus, não apenas por um instante, mas para todo sempre. Amém. Amém. Queria eu. Bora logo. Tava descansado. Meio emocionado. Amém, meu Deus.